Fala, fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Murilo. Satisfação em falar contigo mais uma vez. Nós estamos aqui para trazer um depoimento sobre a minha vida, um testemunho, que isso tem inspirado. Eu tenho recebido muitos feedbacks. Professor, faz mais, fala mais sobre a sua vida. É normal, né? As pessoas terem referências e mais referências boas para que possa também desenvolver e ter aí como inspiração para que você possa desenvolver a sua vida em todos os aspectos. Não é só vida profissional, a vida em todos os aspectos. Até convido você a acompanhar o nosso Instagram. Eu criei um Instagram há pouco tempo chamado Portaria Brasil e esse Instagram já tem mais de 10 mil pessoas ali nos acompanhando, aí eu mostro os bastidores e tudo mais. Tanto é que eu fiz questão aqui, estou em minha casa, no meu conforto, graças a Deus, e você é bem-vindo a fazer parte da nossa família, Família Vertical Treinamentos, o nosso canal aqui com mais de 110 mil pessoas, não é brincadeira não. Louvo a Deus o tempo todo por isso. Quero contar um testemunho que aconteceu quando eu estava começando a minha vida profissional. Como todos, fica ali perdido, sem saber o que fazer. E eu sempre fui muito curioso, perguntando pessoas como a gente poderia desenvolver a nossa vida profissional. Comecei ali na portaria, na vigilância, isso em 98, 99, 2000. E eu trabalhava em um posto, em uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada, ela estava sofrendo problemas financeiros e esses problemas ocasionaram que o nosso salário ele atrasava muito, mas é muito mesmo, não atrasava 3 dias. Hoje, dificilmente uma empresa vai deixar de pagar um salário, um atraso, porque sabe que vai criar uma rebelião e uma revolta, né? Mas isso era muito comum na década de 90, no começo de 2000, por aí, enfim. Então, a empresa ela prestava serviço para o governo e ela alegava que o governo estava pagando e automaticamente não pagava para nós. Aí a pergunta é, o que eu tenho a ver com isso? Né? Nós funcionários, porteiros, vigilantes, mas você tem que ter um caixa. Agora, se a empresa lá que está pagando, ou seja, o governo, você vendeu um serviço lá para o governo, ganhou uma licitação, se esse governo te pagasse 10 vezes mais, você iria repassar essas 10 vezes mais? Não, aí você falaria, tá tudo certo, né? Lucro e eu não vou compartilhar isso com ninguém, com os meus funcionários. Agora, por ela estar devendo, você passa essa responsabilidade para nós? Não, o serviço está sendo prestado. Então, causou ali um burburinho, uma situação ali muito desconfortável. Mesmo assim, eu nunca faltei um dia de trabalho. Nunca faltei, nem cheguei atrasado e nem ia trabalhar. Aquele camarada que vestia ali o uniforme ficava ali revoltado, grilado, porque os meus amigos trabalhando do meu lado não falavam outra coisa. Eu falei, esquece, meu irmão, vamos aqui trabalhar. Se você veio trabalhar, então vamos fazer a coisa bacana. E assim, vamos fazer, ponto. Resumindo, eu comecei a perguntar onde tinha uma empresa que estava contratando, etc., quais que eram as melhores empresas que pagavam de uma forma correta. E alguém me orientou para trabalhar na segurança orgânica. Sei lá o que é isso, não sabia de forma alguma. E falou assim, olha, que tem um shopping aqui em Goiânia que destaca em relação à qualidade de trabalho e os benefícios e o salário. E eu falei, que empresa é essa? Fui à procura. Quando eu fiquei sabendo, o interessante é que eu pensei que todo mundo não sabia, mas é o contrário. Todos já sabiam que lá era uma boa empresa na área da segurança, nesse shopping, trabalhar nesse shopping, que eles pagavam quase 2 vezes mais, tinha um ticket alimentação assim maravilhoso, tinha um plano de saúde Unimed para toda a família, plano odontológico e mais coisas que eles sempre davam treinamentos, cursos, o ambiente era bacana, trabalhar em shopping, enfim, tudo de bom, o céu na terra. E eu, que experiência que eu tinha? Nenhuma.
Estava ali trabalhando na vigilância, não tinha muito o que oferecer para essa empresa. E como todos fazem, ou deveria fazer, eu comecei a perguntar e procurar alguém da minha família. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre network, né? Depois você veja aí um vídeo anterior, Vigilante Network, muito bom o conteúdo, deixa um comentário lá. Então eu fui procurar o meu network, né? Minha rede de relações. Fui perguntar às pessoas, como era pequenininha, e eu, como cristão que sou, fui perguntar lá para os irmãos lá da igreja, se alguém conhecia que trabalhasse lá e tudo mais. E por incrível que pareça, tinha um irmão lá na nossa comunidade, lá na nossa igreja, que trabalhava lá. Só que esse irmão é um camarada assim, muito. Sabe aquelas pessoas sistemáticas? Agora multiplica isso aí por 10. Ele trabalhava no período noturno, até mesmo para não ter muito contato com o pessoal durante o dia, a diretoria, gerência, enfim. E ele trabalhou toda a vida à noite. E era uma escala assim muito estranha. Entrava meia-noite e saía, sei lá, 8 da manhã, uma coisa assim. E ele trabalhava toda noite. Resumindo, o meu pastor na época falou assim, espera aí, Murilo, eu vou conversar com ele para ele te dar uma força, né, e fazer esse meio de campo. Foi lá o pastor, conversou com o irmão colocou 1000 dificuldades, mas por me conhecer, por tratar, porque eu era um jovem, e mesmo nessa época, minha mocidade, eu era um líder, eu era líder de jovens lá da igreja. Coordenava a juventude, evangelismo, né? Punha quente ali nos cultos do dia de sábado, né? Tão animado, louvor, aquela coisa toda. Então, eu tinha uma voz ali, graças a Deus. E ele me respeitava muito, esse irmão. E esse irmão falou assim, espera que eu vou conseguir falar com a pessoa, eu saio 8 horas e eles estão batendo o ponto para ir embora, então eu vou ver qual dia melhor para você ir fazer uma entrevista. Beleza. Indicação, show de bola. Deus está nisso, amém. Encontrei a pessoa. Aí ele falou assim, olha, você vai em tal dia, em tal hora. Falou para mim depois, uma semana ele falou, vai tal dia e tal hora. Ok. Coloquei aquela roupinha de ver Deus, passei aquele gelzinho no cabelo, fiz a barba, currículo. Quem não identifica quem está procurando emprego, né? Aquela famosa pasta com aquelas liguinhas do lado, umas azuis ou amarela, com o currículo ali e tanto de xerox de documentos. É normal, né? Carteira de trabalho, enfim. Tava eu ali com aquela pastinha debaixo do braço, indo lá para o shopping. De repente, eu entrei no shopping e fui no banheiro. Falei, nervoso, né? Fui no banheiro, lavei as mãos, saindo do banheiro eu vi que tinha um corredor e aquela porta, corta-fogo, escrito assim, saída de emergência, né? E eu, curioso, empurrei a porta assim e vi um segurança lá na frente. E eu pensei, eu vou falar com aquele segurança lá. Isso já era os bastidores do shopping, entendeu? Não tinha nada a ver. Cheguei, fui andando, aquele corredorzão já mais feio, cheio de mercadoria. Cheguei lá na frente e encontrei um vigilante. No que eu encontrei esse vigilante, bom dia, tudo bom? Olha, eu tenho uma entrevista marcada aí na administração. Você sabe me dizer como eu faço para chegar na administração e conversar com essa pessoa? Ele falou assim, olha, sei sim, é só subir essa escada aqui, que no primeiro piso já é administração. Você conversa com a moça lá da recepção, que ela te orienta certinho. Mas o shopping não abriu ainda não, falou desse jeito. Eu falei, então vou esperar. Ele falou, não, faz o seguinte, já vai, porque normalmente tem muita gente lá. Se marcou com você porque tem outras pessoas. E eu, beleza, agradeci, bati um papo ali com ele, foi muito gentil comigo, subi. No que eu subi, conversei com a moça da recepção. A moça da recepção, muito gentil, muito educada, pediu para que eu aguardasse, aguardei. De repente, ela volta e fala assim, olha, não tem entrevista marcada com ninguém. Não tem entrevista marcada. Seu nome e tudo mais. Eu falei, mesmo?
Não falei em nome de ninguém que tinha me mandado, porque o irmão é muito sistemático, falei nada. E ela viu minha cara assim de decepção, né? Lógico. Aí, na mesma hora que ela estava falando, me comunicando isso, nesse intervalinho rapidinho, chegou uma outra moça e falou assim, olha, esse é o rapaz que quer fazer... Sabe aquelas administrações, aquela administração que tem assim metade de divisória para baixo fechada e a metade aberta, só de vidro, e assim você vê todo mundo lá no fundo, era assim. E teve um rapaz que veio abrir nas portas, chegou lá na recepção, uma moça que veio abrir nas portas, chegou lá na recepção e falou assim, esse que é o rapaz aí que veio fazer a entrevista para a área da segurança? Aí ela falou, mas eu já vi lá que não, o fulano vai atender ele. Eu falei, o irmão foi bom, o irmão deu um talento lá e tá tudo certo, né? O rapaz vai atender lá. Falou o nome da pessoa lá do RH que vai me atender. E eu aguardei alguns momentos, fui lá e fui sendo atendido. Maravilha, de Deus demais. Cheguei, fiz a entrevista, mostrei os documentos, bati um papo, conversei. E nessa época, eu não tinha essa desenvoltura de forma alguma, era muito tímido. Mas tinha lá meu papel de liderança, estava começando a minha vida profissional. Ótimo. Então, fiz a entrevista. No que eu fiz a entrevista, você percebe no semblante de quem está te entrevistando que está gostando também, né? E tudo mais. Então, foi assim um papo bem bacana, mas aquela coisa mais formal. E nisso tem um detalhe assim muito, muito relevante nessa história, que eu estava recém-casado, né? Tinha ali pouco tempo de casado, um ano, não sei, não vou te falar aqui precisamente, né? Eu sou ruim de data, mais um ano e pouco de casado, por aí. E meu sogro, muito sistemático também. E eu não tinha condução para ir, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, enfim. E meu sogro, ele muito sistemático, mas gostava demais de mim. Gostava por quê? Porque hoje ele é falecido, então gostava demais de mim e ficou sabendo, e não sei por quê, não sei detalhes aqui, muitos detalhes, né? Às vezes eu esqueço alguns detalhes, mas não vai ser relevante. Mas eu sei que ele se prontificou em ir ou me levar, que ele tinha não sei o que para fazer, e eu na família, eu era o único habilitado. E ele tinha um carrão Santana na época, né? Quem não gostava de um Santana? Hoje um Santanão já é massa demais, imagina aquela época. Ele falou assim, não, você vai e faz lá sua entrevista e depois a gente vai para tal lugar para fazer o que a gente tem que fazer. Beleza. E ele ficou lá no estacionamento, quando eu entrei, e o shopping ainda estava fechado, lembra desse detalhe? Eu entrei e tal, e ele ficou lá no estacionamento, assim, torcendo por mim, lógico, né? Agora, voltando lá para o nosso assunto. Quando eu fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, tudo beleza, e ele começou a falar assim, olha, nós gostamos de você e nós estamos com uma vaga aqui urgente e gostaria de fazer uma proposta para você. Se você quiser trabalhar com a gente, cara, meu olho começou assim, sabe, querendo chorar, de felicidade, eu tentando me controlar. Aí ele começou a falar, vou dar um exemplo assim, bem raso. Ele começou a falar do salário, dos benefícios, e começou a falar das vantagens, começou a falar de tudo. Como se fosse o salário naquela época, fosse R$400. E falou assim, aqui você vai ganhar R$780, e você tem o pagamento no dia 5 e tem o vale no dia 20. Nunca teve um dia de atraso aqui no shopping, nunca teve isso aí. Pelo contrário, quando isso aí cai no final de semana, você recebe antecipado na sexta-feira. Você tem um plano de saúde Unimed para você e para toda a sua família que cobre tudo, independente de quantos filhos você tem, aquela coisa toda, nível nacional. E eu, meu Deus, que maravilha. Você tem uma academia aqui dentro para malhar, todos os seguranças têm acesso, tem uma biblioteca de diversos livros aí para você também ter, temos uma sala de jogos, nós temos um dentista, né, uma clínica odontológica aqui dentro,
para atender todos os nossos funcionários, e começou a falar o que tem. E aqui a carga horária, ela é diferente. A gente não trabalha no 12/36 como é o costume de todas as empresas fazerem, para a gente dar qualidade para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, e a gente trabalha aqui meio período. Eu falei, meu Deus, o que esse cara está falando? Eu vou trabalhar menos, para ganhar 2 vezes mais e para ter tantos benefícios assim. Cara, isso aqui é de Deus demais, por que eu não vim aqui antes, né? E eu pensando assim, meu amigo lá que me indicou aqui, o cara é forte. Amém. De repente ele falou assim, só que essa vaga é para ser preenchida agora, urgente. Eu falei, amém. Você quer? Eu falei, quero demais. Ele falou assim, ó, o horário que tem disponível é das 6 da tarde, ou seja, das 18 horas às 0 horas. Eu pensei e falei assim, fala de novo. Ele falou, ó, você vai trabalhar todos os dias, e aqui no shopping trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Esse é o detalhe. Domingo, feriado, você vai trabalhar. Você vai folgar você vai folgar uma vez na semana, ou segunda, ou terça, ou quarta, uma vez na semana. Durante 3 semanas, um domingo você folga. Aqui é a nossa escala. E o nosso horário que tem disponível para você começar já imediatamente, para eu passar uma lista de documentos para você, você vai trabalhar das 18 horas às 0 horas. Cara, esse horário não é bom, ele é excelente, ele é maravilhoso. O sol se pondo, viração do dia, shopping, o shopping fecha 10 horas, né? A gente sabe, no Brasil todo, a alimentação fecha às 11 horas, meia-noite o povo começa a raliar e eu vou embora para casa, feliz da vida e vida que segue. Mas, cara, o meu, assim, algo sobrenatural, divino, coisa de Deus, me incomodou demais. Podemos dizer para quem é cristão e quem acredita, o Espírito Santo me incomodou naquele exato momento. Eu pensei e ele falou assim, o que foi? Parece que você ficou assim, recebeu uma surpresa, o que está acontecendo? Eu falei, olha, vou abrir o jogo. Eu faço parte de uma igreja e lá foi aprovado pouco tempo em assembleia e tudo mais, e eu assumi uma responsabilidade lá com a juventude. E eu sou líder dos jovens. E lá não podemos abandonar o barco. Eu não posso abandonar o barco lá. E lá, principalmente sábado, domingo e durante a semana também, visita na casa dos jovens. A nossa, assim, a juventude precisa de mim lá. Precisa de mim, precisa da minha esposa, mas precisa de mim lá. E eu, como líder, vou falar um negócio. Se eu aceitar esse horário, daqui uns 3 meses, 2 meses, 5 meses, 1 ano, vocês me mudam de horário? Ele falou, não. Aqui a gente tem uma filosofia o seguinte, você vai entrar em um horário, você vai ficar a vida toda nele. Tem vigilantes aqui, seguranças nossos, que tem 10 anos, nunca mexeu no horário e nem irá mexer. Eu falo isso porque eu que autorizo esse negócio e eu nunca autorizei. Para dar vínculo ao grupo da segurança, porque eu penso desse jeito, é uma filosofia aqui da empresa. Eu falei, você não vai acreditar o que eu vou falar para você. Ele falou assim, o quê? Eu falei, olha, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Incrível que pareça, eu estou falando não. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, quase chorando, mas eu não posso aceitar esse horário. Você não tem um outro horário? Não tem, de jeito nenhum. Mas eu não posso aceitar esse horário. Porque se eu aceitar, a minha vida daqui para frente, eu quero trabalhar aqui, ficar aqui anos e anos e anos. E como que vai ficar a minha vida ministerial? Deus me deu o meu casamento, deu minha esposa, né? Deus me presenteou com tantas coisas e eu não posso virar agora. Esse é um desafio mais louco que eu já tive na minha vida. Nossa, você não está entendendo. Ele falou, eu entendo. Só que não concordo. Ou seja, colocando Deus ou religião ou igreja na frente, né? Enfim, cada um pensa de uma forma. Mas eu estava em paz com o meu coração. E lembro
perfeitamente que eu falei assim, olha, eu preciso e quero trabalhar aqui. E vai surgir uma outra oportunidade. Porque eu creio em Cristo Jesus. Deus vai abrir as portas. Comecei a profetizar. Molecão, né? Ele falou assim, ele abriu uma gaveta, tirou um tanto de currículo e pôs em cima da mesa. Puf! Porque ele estava meio aborrecido, né? Ele viu um ótimo candidato, eu acredito, um ótimo candidato, indicação e tudo mais. Meu tamanho, quase 2 metros, enfim, naquela época via tudo isso, né? Molecão, futuro pela frente, ainda tinha uma certa experiência de vigilância lá atrás. Meu currículo não era ruim, né? Ele pegou e passou o dedão assim, ó, naquele tanto de currículo, desse tanto assim, ó. Tá vendo esses aqui? De todos esses, você foi o selecionado. Você imagina que uma segunda seleção você vai ser chamado? Eu falei assim, eu creio. E eu estou assim, louvando a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela sua vida, por essa posição que você ocupa aí, de selecionar. Tem muitos pais de família, mas eu sei que esse espaço aqui vai ser ocupado por alguém também fantástico. Enfim, levantei, peguei na mão dele, olho no olho, agradeci. E foi assim, um caminho muito grande, muito longo, daquela sala até eu chegar no estacionamento, assim, tentando me recompor e falando, Senhor, sabe que uma parte de você fala assim, volta lá, outra parte fala, continua, você está fazendo certo. Aquela briga de sentimentos e de coisas, mas eu deixei com que Deus falasse mais forte no meu coração. Quando eu cheguei no estacionamento, o meu sogro viu a demora e falou assim, deu certo, né? Você foi contratado. E sogro, hein? Recém-casado. Eu falei, sogro, falar um negócio muito sério com o senhor. Eu fui aprovado, ele, maravilha, só porque eu não aceitei. Mas como assim? O salário era ruim? O que era ruim? Eu falei, não, o salário era esse, o benefício era esse, plano de saúde, e tava lá a filha dele, né? Aí eu falei, mas por quê? O que não deu certo? Eu falei, porque o horário era das 18 horas à meia-noite. Ele falou, você tá doido. É o melhor horário que pode existir na face da Terra. Aqui a gente mora aqui perto e dá tudo certo, etc. Eu falei, sim, só que esse horário... Aí expliquei para ele tudo que eu tinha explicado. E ele já conhecia a minha vida, questão da igreja, compromisso com o reino, compromisso com o ministério, liderança, juventude, aquela coisa toda. Ele falou assim, que coisa, hein? Você não vai para outra igreja. Tem igreja que tem culto todo dia, vai para a Universal. Eu falei, se Deus tivesse me colocado no Universal, eu estaria no Universal. Mas eu vi a decepção dele, ele falou, vai para outra igreja, tem o culto todo lado, todo dia, toda hora, tem várias igrejas assim. E aquilo ali, eu chegar em casa, dar essa notícia já para todos os meus familiares, todo mundo, aquela coisa toda, né? Isso era uma quinta-feira. Aí eu cheguei, falei com meus pastores, falei com os meus líderes, minha mãe, falei com minha esposa, uns me apoiando, outros não, ficou aquela situação. E eu já não estava mais empregado, eu estava desempregado, ou seja, eu estava disponível ao mercado. Perfeito? De repente, nós estávamos preparando, porque eu já tinha até falado isso lá na entrevista, que eu tinha um acampamento de jovens que eu estava elaborando, e nós estávamos na igreja de atividade o tempo todo. E nós tínhamos arrecadado roupas para fazer um bazar. E no final de semana, isso era uma quinta-feira, né, que eu falei? Não, terça, quarta-feira, o dia dessa entrevista. Não lembro perfeitamente. Eu sei que eu falei com todo mundo, quando foi uma quinta-feira, eu estava lá na igreja preparando algumas coisas, até mesmo para a gente fazer esse acampamento, esse momento que nós ia ter com os jovens, eu na liderança, ia ser na semana que vem. E tinha esse bazar, estava separando as roupas, separando essas roupas, tipo, na quinta-feira, aquele cheiro de pó demais, né, de roupas usadas, dentro de um quartinho, e eu e alguns outros jovens, e tinha um pastor lá também. Quando foi na sexta-feira, voltei lá e já era assim por volta de umas 3 horas da tarde, que solzão quente, e trabalhando lá na igreja, e, enfim. De repente chega alguém, porque não existia celular, né? Não existia
o Zap Zap, não tinha essa pegada. Se existia, poderia até existir, né? Isso foi em 2001, mas não tinha celular para qualquer um, você sabe disso, né? Enfim. Alguém chegou lá na igreja, eu estava lá, falou assim, Murilo, sua mãe me mandou eu vir aqui, que ligaram lá na sua mãe, falando para você ir lá no Flamboyant, lá no shopping, fazer a entrevista. E eu olhei assim, o pastor olhou assim, os jovens já sabiam que eu estava comentando sobre esse assunto já os dias todos, né? Eu falei, não, mas eu já tive lá. Eu falei para minha mãe, já tive lá. Ah, não sei, eu sei que você tem que... Aí eu falei, o que está acontecendo? Para me voltar no shopping? Sexta-feira, né? 3 horas da tarde. Aí o pastor ligou assim e falou assim, não, vamos... Pegou a Kombi da igreja, a gente subiu e falou assim, vamos lá na casa da sua mãe. Aí chegou lá na sua mãe, minha mãe, nossa, ligaram aqui do shopping, sei lá, quero fazer uma entrevista com você. Não, eu fiz a entrevista, eu dispensei, não sei, mas ligou aqui, sei lá, e quando você recebesse essa notícia. E eu só fui em casa, nem tomei banho, coloquei uma roupinha mais ou menos e peguei a combona lá com o pastor, e do mesmo jeito, ele ficou lá no estacionamento e você tá vendo o que começou na terça-feira, né? Essa entrevista. E eu dispensei, deu quinta, então sexta-feira eu tô lá. Aí chego lá sexta-feira, chego lá na recepção, falo com a mesma moça, ela fala, o rapaz tá te esperando, né? O nome dele é Josias, o diretor lá geral. Tá te esperando e tudo, tal. E eu entrei lá, ele falou assim, senta aí, Murilo. Aí eu sentei, ele falou assim, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, não sei se vai te alegrar. Eu falei assim, não estou sabendo o que está acontecendo. Ele falou assim, olha, algo que eu nunca fiz, eu falei do seu caso aqui para alguns aqui dentro e todo mundo ficou comovido, não sei o quê. Não sei o que está acontecendo. Ele falou. E ele não é cristão, não é evangélico, enfim. Não compartilhava das nossas... Né? Tanto é que ele foi até rude. Ele falou assim, está acontecendo não sei o quê, tal. Falou e eu assim, sem entender. Ele falou, surgiu uma oportunidade aqui para você trabalhar. Um horário, e eu quero saber se vai te agradar. Olha só, uma empresa gigante falando um trem desse. Eu, um moleque. Não sei se vai te agradar. Mas o horário é das 6 da manhã. Irmãos, sabe aquele negócio que acontece quando você está gravando e a memória apaga? Aconteceu isso agora. Então, vamos aqui continuar. Agora vai dar certo. Olha só, conforme estava falando. Aí ele perguntou assim, o horário que eu tenho aqui é das 6 da manhã até ao meio-dia. Cara, alegria no meu coração. Eu falei assim, mas você está me oferecendo uma vaga? Eu não vou precisar repetir, né? Todo aquele salário, os benefícios, aquela coisa, papapá. E eu quero saber se você quer. Meu irmão, falei, lógico, isso aqui é o céu na terra. É o maior dos testemunhos. Eu faltei levantar e abraçar o cara, jogar ele para cima. Falei, quer demais, meu Deus do céu, demais. Né? Eu falei assim, Senhor, glória, o Senhor é bom demais, meu Deus do céu. Cara, que sensação linda e maravilhosa. Foi uma das sensações assim, eu já tive, né, várias sensações bacanas na minha vida. Deus já me proporcionou isso em muitos momentos. Eu sou privilegiado com isso, mas esse dia foi um desses, assim. Ele falou assim, então você vai começar segunda-feira. Só que terça-feira tinha um feriado. Presta atenção, vai vendo aí. Tinha um feriado. E tá lembrado lá atrás que eu falei que eu tinha preparado um acampamento pro pessoal da igreja, aquela coisa toda, tinha alugado a chácara. Eu estava no comando de tudo, aquele negócio, transporte, ônibus, alimentação, quem fazer... A administração, tudo era da minha responsabilidade. Quando ele falou começar segunda-feira, aí eu peguei e falei assim, vamos fazer melhor? Ele falou assim, uai, o quê? Olha só, porque o acampamento era domingo, segunda, terça-feira é feriado e quarta-feira, ou seja, era praticamente o primeiro dia útil daquela semana. Falei, vamos fazer melhor? Ele falou assim, vamos aí. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar na quarta-feira, porque já cai depois do feriado, você não precisa me pagar feriado, né? O que vocês acham disso? Ele olhou assim, rapaz, gostei dessa ousadia, viu? Fechado. Você começa então quarta-feira. Enquanto isso, você já pode, hoje é sexta-feira, tipo assim, 3:30 da tarde,
essa aqui é a lista de documentos, você já pega o endereço, vai lá na clínica, faz os seus exames, pega a sua carteira, já deixa aqui no recurso humano. Você trouxe? Eu falei, trouxe tudo. Xerox, você falou, é isso aí. Então já deixa lá no recurso humano, lá já vai providenciando para assinar sua carteira, aquela coisa toda. Você tira e já sai daqui, já passa ali no almoxerifado, pega seu uniforme, já lava esse uniforme para chegar aqui cheiroso e aquela coisa toda. Eles viram que eu estava todo surradinho, né? Faz a barba, corta o cabelo. Me orientou, né? Quarta-feira você está aqui. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Eu saí de lá com esse uniforme na mão, saí de lá com essa felicidade, com esse negócio assim de Deus ter feito assim um milagre dos milagres da minha vida. Eu falei, cara, minha vida profissional, Deus tem um mistério, Deus tem algo grande para que eu possa assim ser rio na vida dos que passarem por mim. Eu quero sempre testemunhar sobre isso, eu quero levar o teu evangelho, eu quero anunciar as boas novas, eu quero ser luz, eu quero ser referência. E comecei a declarar, falei, Senhor, obrigado, espírito de gratidão, aquela coisa toda, aquela pegada, cara, aquela coisa boa. Eu falei, Deus tem um propósito na minha vida profissional. Eu estou aqui hoje vigilante, né, trabalhando num mega lugar, mas já está me vendo assim, eu vou entrar aqui, eu vou virar... eu vou ser supervisor, vou ser gerente, eu quero ser diretor desse negócio aqui, eu quero ser grande, eu quero ter uma empresa. Então, naquela época, meu microfone caiu, mas agora, tá vendo? Isso aqui tudo é o inimigo, tudo é o inimigo. Vamos colocar aqui. E a panela de pressão, quando eu tô aqui em casa, tá chiando, já começou. Agora vai um barulho. É a felicidade, mano. A felicidade. E quantas vezes Deus, ele coloca você em uma situação para que você possa trazer para você que Ele está no controle de todas as coisas. Quantas vezes que você precisou fazer uma decisão e você não tomou a decisão correta? Porque você acha que as coisas, elas são naturais. Naturais no sentido assim, é pela minha própria força, minha própria capacidade, minha própria forma de agir, minha inteligência, minha... Não é, meu irmão. As coisas, elas discernem espiritualmente. E Deus, ele quer que nós venhamos a nos posicionarmos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Certa vez Deus me trouxe assim um entendimento. Já viu aquelas pessoas que trabalham, que é louca, que parece que ela não pode faltar àquela reunião, parece que ela não pode perder o controle das coisas, parece que o dinheiro dela, a capacidade, o status, tudo parece que ela se sente assim, que é, e ninguém pode tirar isso, porque eu que faço, eu que tenho domínio. Já viu essas pessoas? Deus um dia trouxe no meu coração. Eu trago sobre você todas as noites o sono, para que você repouse e no dormir você está desligado. Por mais que você consiga ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias ou até mais sem dormir, chega um momento que o sono vem e ele é profundo. Você apaga. E o interessante é que mesmo dormindo, Deus, ele está no controle de todas as coisas. A vida, ela continua. O seu bater do coração, o seu pulmão, o seu respirar, ele está no controle das situações, da vida, do trabalho. A vida, ela tá tudo acontecendo, mesmo você estando apagado, achando que está no controle e que tudo depende exclusivamente de você. Não é assim, meu irmão. Não é. A nossa vida, ela está pautada não na religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando de uma intimidade profunda com o Criador do universo. A minha vida consagrada, a minha forma de dizer, a minha forma de olhar, a minha forma de pensar, eu não quero que parta de mim. Eu quero que parta dele. As minhas indignações, as minhas dores, os meus prejuízos, tudo eu quero que traga na minha memória que Ele está no controle de todas as coisas e que eu tenha ali os frutos do Espírito, ali que fala em Gálatas 5, já dei essa dica em outros vídeos, que tem lá,
para que a gente tenha o domínio próprio, para que a gente entenda a discernir os nossos tempos, para que a gente entenda lá em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas. Não sou eu que faço o tempo, é Ele que faz o tempo. Mas nós queremos fazer pela nossa própria força. Muitas vezes nós estamos onde nós estamos porque sempre nós agimos com os nossos próprios interesses, as nossas próprias capacidades, com as nossas próprias forças e nós não saímos do lugar. Pelo contrário, quantas vezes a gente regrediu? Meu irmão, que isso sirva de inspiração. Muitas coisas nós até entendemos e identificamos. Nós até temos razão, muitas vezes. A gente tem até razão. Só que a nossa razão, ela não está discernida com o espírito correto. Com isso, eu comecei a trabalhar nesse shopping. Foi o melhor acampamento que nós já tivemos na vida esses dias, de tanta entrega. Testemunhei sobre isso. Comecei a trabalhar lá nesse lugar onde Deus me colocou, abriu os meus horizontes. Tive um network, fiz várias amizades que eu tenho até hoje, amizade assim, da vida. Pessoas, amigos que eu fiz ali. Hoje eu vou lá visitar, as pessoas, não tem essa vez que eu vou, já fiz várias stories eu estando lá, me cumprimentando, falando comigo, amigos, colegas, companheiros. Irmão, isso não tem preço, literalmente. Hoje a posição que eu estou, porque muitas pessoas confundem o cristianismo e muitas pessoas estão sendo anticristo, dizendo que é Cristo, mas de uma forma involuntária por falta de sabedoria. O Evangelho, Cristo, a mensagem, as boas novas, que você denomina cristão, combina com muita coisa. Muito. Porque Deus nos deu muitos horizontes, muitos nortes. Mas uma coisa que o Evangelho não combina é com egoísmo. Egoísmo. O tal do eu. Vou fazer assim porque eu. Não combina. Você pode ver que Cristo veio por nós, não veio por Ele. Hã? Nós. Então, irmão, que isso aqui sirva de inspiração na sua vida. Que Deus possa construir em você um espírito de ousadia para que você possa, assim então, desenvolver. E hoje eu tenho oportunidade de repartir da minha experiência, repartir através daquilo que Deus nos deu, que é a Vertical Treinamentos, a Portaria Brasil, o Despachante Bélico, tantos braços que a Vertical Treinamentos tem e tantas pessoas do bem que está chegando até nós. Nós temos projetos maravilhosos. Eu, durante o dia, à noite, acordo, durmo pensando aqui em vocês. Em como compartilhar, como distribuir o meu coração, como aumentar mais mesas, ou melhor, mais cadeiras nessa mesa farta que é a nossa vida, de compartilhar as nossas experiências, de compartilhar as nossas vidas, em ajudar o próximo, no sentido mesmo, literal, de sermos luz, de sermos aquela mão estendida. Às vezes as pessoas imaginam que é só distribuindo, como a gente faz aqui no nosso projeto, cursos gratuitos. Nós já temos só de porteiros mais de 50 mil cursos já espalhados nesse nosso mundão de Deus. 50 mil. Se um foi contemplado e começou a sua atividade, começou a trabalhar, trazendo dignidade para sua casa, trazendo o mantimento, já valeu a pena. Só que desses 50 mil, são milhares de pessoas que vivem essa realidade. São milhares, literalmente, de pessoas que compartilham esse canal, os nossos vídeos, os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos, porque ele não é meu, ele é nosso. Como Cristo ali, junto com os seus, ensinou. Pai nosso,
E o pai era de quem? Era dele. Mas ali ele estava publicamente compartilhando. Pai nosso. Irmão. Nosso. Então, quando a gente leva isso no plural, a gente leva isso na terceira pessoa, tem outro significado. Tem algo divino, algo eterno, algo soberano, algo pleno, inteiro, completo. Que nós venhamos, irmãos, viver o melhor dessa terra. Que a gente possa ser relevantes em tudo aquilo que nós viermos fazer. Já pensou? Não, nem vou falar porque tem algumas coisas tão deselegantes, tão ruins nesse nosso mundo. O que a Bíblia nos ensina, né? Se você hoje tem um inimigo, ore por eles. É fácil? Se fosse, não teria vindo do reino, né? Não tinha vindo de Deus. Mas Deus, ele vai te sustentar. Se você hoje encontra aí uma situação desfavorável, eu profetizo sobre você graça, manifestação de Deus eterno sobre você, sobre a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua casa sendo repleta do Espírito do Deus vivo, o Deus, o único. Aqui nós estamos, irmãos, viemos aqui para esse reino, para essa terra chamada planeta Terra, simplesmente para compartilhar nos nossos corações, para sermos luz, para sermos inspirações, para sermos mesa, comunhão, para que a gente possa desenvolver e assim ser um mundo muito melhor. Porque se fosse simplesmente para a gente viver uma vida fazendo simplesmente aquilo que a gente acha que é certo, acha, não tem certeza, dentro de um padrão que nós entendemos que é o correto, para ganhar um benefício lá na frente, sei lá, vamos colocar o benefício céu, só para ir para o céu, cara, Deus, ele é incompetente, porque ele poderia pular essa parte da terra e já nos ter levado para o céu diretamente. E esse não foi o plano de Deus, pelo contrário, você já faz parte dos meus planos. Deus, ele não leva ninguém para o céu. Ele tira do inferno. O céu já pertence a nós. Que aqui há muitas moradas. Oh, Deus. Tá bom? Que Deus te ilumine, te dê graça, sabedoria, virtude. Amém. Estamos aqui nesse dia aqui maravilhoso que Deus nos deu. Se você quiser deixar os comentários aí, fique à vontade, tá bom? Quiser deixar aquele joinha bacana, compartilhar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo à nossa família Vertical Treinamentos, tá bom? Aqui você é muito bem-vindo. Se você quiser acompanhar o nosso Instagram, Portaria Brasil, vai lá, tá bom? Um Deus abençoe aí para você com o tamanho do planeta. Tamo junto, até a próxima. Fui! Teve um negócio que eu não falei que é muito relevante. Tá lembrado quando eu falei que eu entrei por indicação, que o irmão ia me indicar? A entrevista começou terça-feira, aí deu a semana, tal, fui contratado na sexta. Olha aí, semana toda de altos e baixos e Deus nos honrou. Domingo, fui agradecer o irmão. E ele falou, você está me agradecendo por quê? Eu não falei com ninguém lá ainda não tive oportunidade. O irmão no dia lá que eu ia falar com ele lá, na virada lá do plantão, ele não foi. Eu não falei com ninguém não, o que aconteceu? Coisas do céu.